Gente, esse slide aqui é um dos mais importantes da aula da gente de hoje. Eu sempre acho, gente, que tem muita chance de cair alguma coisa sobre insulina e glucagon em provas, sempre. Ó, dessa parte de hormônios todas, para o Enem eu cito o ADH como sendo muito importante, mas cito também os hormônios do ciclo menstrual, muito importante, e os hormônios do pâncreas. Esses, para mim, são os que têm mais chance de cair numa provinha de vestibular, tá? O pâncreas, gente, ele é uma glândula mista. Lembra que a glândula, quando ela for mista, ela tem uma parte endócrina e uma parte exócrina. A parte endócrina são as ilhotas de Langerhans. Célula alfa, célula beta. A célula alfa produz glucagon, a célula beta produz insulina. Hoje eu preciso saber disso, precisa. As questões exigem que você saiba células alfa produzem glucagon e células beta produzem insulina, tá? Hoje aí, qual é a parte exócrina do pâncreas? São os ácidos pancreáticos, né, que terminam produzindo suco pancreático, aquele suco que é liberado lá no duodeno, para que a gente tenha a digestão da maior parte dos componentes aí acontecendo no nosso corpo, tá? Qual o papel da insulina pra gente? Pessoal, a insulina é conhecida como hormônio do diabético, né? O paciente tem diabetes mellitus tipo 1, é um paciente que tem carência de insulina. Diabetes mellitus tipo 1 resulta da carência da produção de insulina. A gente pode colocar, tá, gente, diabetes tipo 1 como sendo uma doença autoimune. Ó. Diabetes mellitus tipo 1 é uma doença autoimune. Hoje, a diabetes tipo 2 resulta do mesmo problema? Não. Diabetes tipo 2 resulta da deficiência de receptores de insulina na célula-alvo. É a célula onde a insulina ia atuar. Não está no pâncreas, tá, gente? Diabetes tipo 2, o problema está na célula-alvo. A célula na qual a insulina iria atuar. Quer dizer que não trata diabetes tipo 2 com insulina? Olha, em situações graves, de quadro de hiperglicemia bem elevado, aí você normalmente vai aplicar uma insulina. Mas não é o tipo de diabetes insulino dependente, não. Esse diabetes tipo 1, tá, gente? Diabetes mellitus tipo 1, mellitus vem de mel, tá? Para você associar a glicose aí, no caso, que é o carboidrato, tá? Diabetes mellitus tipo 1, ela normalmente acomete o paciente desde a infância. Aí esse tipo de diabetes, pessoal, é conhecido também como diabetes juvenil, porque desde a infância o paciente vai ter, né? Diabetes tipo 2 acomete mais pacientes com faixa etária mais avançada. Por isso que é conhecido como diabetes do tipo tardia. Aquele diabetes que aparece em pacientes que nunca tiveram problema com glicemia e de repente, depois de 50, 60 anos, passam a ter uma glicemia aumentada, entendeu? A insulina, gente, o que é que ela faz? Qual o papel da insulina no corpo da gente? A insulina, ela faz a glicose entrar mais rápido na célula. Eu botei aqui, ó, aumenta a permeabilidade celular à glicose e promove o armazenamento do excesso de glicose no fígado, na forma de glicogênio. Esse papel aqui, tá, gente, de formar glicogênio, a gente chama de glicogenogênese. A glicogenogênese é o processo de produção de glicogênio. É o contrário de glicogenólise. A insulina favorece a glicogenogênese e o glucagon favorece a glicogenólise. Glicogenólise é a quebra de glicogênio, tá? Gente, quem armazena o glicogênio é o nosso fígado, certo? Aí, com a ação da insulina, o fígado forma glicogênio. Aí tira as glicoses do sangue, né? E a glicose também entra mais rápido na célula, passa a ser usada melhor pela célula. E com a ação do glucagon, o glicogênio do fígado é quebrado. Ou o seu corpo está produzindo um ou está produzindo outro, tá, gente? Ele não produz os dois na mesma hora, tá? O seu organismo não vai produzir insulina e glucagon na mesma hora. Eles têm ações antagônicas. E lembra, eles não brigam, né? Os dois atuam em conjunto para que os níveis de glicose nem subam muito, nem caiam muito. Esse esquema que está aqui, gente, ele é perfeito. Vamos começar a explicação aqui, ó. Nessa parte, no alimento. Quando a gente faz uma refeição, a gente vai digerir o alimento e vai absorver componentes desse alimento, inclusive absorve glicose. Uns 30 minutinhos depois que a gente se alimenta, pessoal, a glicemia aumenta. Essa alta taxa de glicose no sangue, que foi consequência da alimentação, da digestão, absorção de alimentos, essa alta taxa de glicose inibe a célula alfa e estimula a célula beta. O paciente tem diabetes tipo 1 não consegue fazer isso, ó. Ter a célula beta produzindo insulina. É por isso que vai ter que injetar insulina, né? Mas, ó, quando a taxa de glicose no sangue está alta, há um estímulo da produção de insulina pelas células beta, e essa insulina vai fazer as glicoses entrarem mais fácil na célula,
E o excesso de glicose vai ser armazenado no fígado sob a forma de glicogênio. Aqui foi a glicogenogênese, que foi a formação de glicogênio, glicogenogênese. Quando a taxa de glicose no sangue diminuiu, ó, aqui ela aumentou, não foi? Aqui ela diminuiu. Quando a taxa de glicose no sangue diminui, inibe-se a célula beta e estimula-se a célula alfa. Aí ela produz glucagon e o glucagon atua na glicogenólise. É a quebra do glicogênio para liberar glicose no sangue. Aí começa tudo de novo. Beleza? Eu preciso que vocês saibam identificar esse esqueminha aí, que vocês saibam reconhecer o papel da insulina, do glucagon, tá? Isso aí tem muita chance de cair em prova, beleza?